O relato de sustentabilidade é um dos grandes desafios das pequenas e médias empresas no que diz respeito ao ESG. E porquê? Porque exige equipas qualificadas para recolher e processar dados, porque exige um compromisso das empresas com objetivos e políticas de transição sustentável, nomeadamente transição ambiental. Por causa de tudo isto, a Comissão Europeia decidiu tornar o relato de sustentabilidade um pouco mais simples para as pequenas e médias empresas. E é disso que vamos tratar aqui hoje. Mas antes, Lucila de Almeida, vamos começar a nossa história pelo princípio. O que é que são relatos de sustentabilidade e por que é que as empresas os devem fazer? Muito obrigada, Carlos. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre a entrevista e o porquê que as empresas devem fazer o relato de sustentabilidade. O relato de sustentabilidade, de fato, já existe há um certo tempo, mas mais de forma voluntária. Ou seja, as empresas o faziam de acordo com certos padrões internacionais. E o que aconteceu foi um incremento, uma emenda a uma diretiva que já existia em 2014, que é a diretiva dos relatórios não financeiros, que passou a ser a diretiva do que a gente chama de CSRD, em inglês, Corporate Sustainability Reporting Directive, e expandiu o âmbito de aplicação para mais empresas reportar, fazer o seu relato de sustentabilidade de acordo com padrões europeus. E por que é que as empresas o devem fazer? As empresas devem fazer por duas razões. Primeiro, existe uma obrigação direta, que são aquelas empresas que têm o âmbito de aplicação, que estão dentro do âmbito de aplicação das obrigações diretas. Existem as empresas que estão na cadeia produtiva dessas grandes empresas que vão passar a ter a obrigação de o fazer por questões de obrigações contratuais. Uma vez a grande empresa tem a necessidade de reportar as informações da sua cadeia produtiva, e isso vai exigir que essas empresas que sejam seus fornecedores passem a também produzir relatos de sustentabilidade para alimentar a informação dessas grandes empresas. E a terceira razão é em razão dos incentivos financeiros e econômicos, os bancos ou os rankings que vão ranquear essas empresas, vão passar a exigir determinadas informações para conceder um crédito de financiamento para as empresas, e as empresas vão ter ainda esse interesse, essa obrigação voluntária, mas querendo ou não, um incentivo econômico para o fazer. Então, são essas três obrigações principais. Depois do relatório Draghi sobre a competitividade na União Europeia, a Comissão Europeia avançou com o pacote Omnibus. O que é que o pacote Omnibus 1, que visa precisamente simplificar o relato de sustentabilidade para as PME, nos trará em princípio de novo? O pacote Omnibus tem duas consequências. Uma que está ainda pendente de aprovação no processo legislativo no Parlamento e um outro que já está em execução. O mais simples são as reformas legislativas que foram propostas pela Comissão Europeia, está em discussão. Existem dois grandes pilares dessa proposta. Um é a redução do âmbito de aplicação da obrigação direta das empresas de reportar. Há uma discussão de reduzir a quantidade de empresas que teriam essa obrigação direta de reportar, que hoje são grandes empresas, seguindo o padrão da diretiva contabilística, e aqui iria ter um aumento, uma redução do escopo a partir do momento que as empresas teriam que ter, em média, 1.000 empregados para se enquadrar na obrigação direta. E o segundo ponto dessa reforma seria uma limitação do que essas grandes empresas poderiam exigir das pequenas empresas sobre o que necessariamente, que informações deveriam ser dadas. E eu acho que isso é uma boa mudança, porque aqui cria uma estabilidade e cria uma certeza do que tipo de informação as pequenas empresas precisam fornecer. E aqui o ponto principal dessa reforma são os modelos simplificados que as micro e pequenas empresas podem seguir. E por que é que a Comissão Europeia decidiu introduzir normas de reporte voluntário para as PME? Exatamente sobre essa perspectiva, é claro, e o que é esperado é que as grandes empresas exijam das micro e pequenas empresas as informações para que alimentem seus relatórios principais. O que é que essas empresas pedem às micro e pequenas empresas era uma incerteza. A partir do momento que existe um relatório voluntário, um relatório simplificado para essas micro e pequenas empresas, isso garante a essas micro e pequenas empresas uma certeza do que tipo de informações elas precisam ter, sobretudo sobre uma perspectiva, se há, por exemplo, uma micro e pequena empresa que fornece a várias outras empresas, ter a certeza que essas grandes empresas vai se limitar àquelas informações que são restritas no relatório simplificado. De uma forma
simples, quais são as principais diferenças entre aquilo que uma grande empresa deve reportar e uma PME deve reportar? É significativa. Por exemplo, para uma grande empresa, ela deve seguir aquelas que têm uma obrigação direta, tem que seguir os padrões, o que a gente chama de European Sustainability Reporting Standards. É um ato delegado que foi aprovado pela Comissão Europeia em 2024 e é um documento extensivo. Quando se olha os relatos simplificados das micro e pequenas empresas, se vê que a estrutura do que precisa informar é a mesma, ou seja, tem as informações principais, existem as informações ambientais, sociais e de governança. As ambientais existem 5 elementos, as laborais, as sociais se focam mais nas laborais e as de governança para as micro e pequenas empresas se focam mais de fato, em ações ou coimas administrativas que foram aplicadas já em processos que foram finalizados, de fato executados, as suas penas, em casos de corrupção. Quando se olha a questão, a matéria, o elemento substancial do que as empresas precisam informar sobre ambiental, social e de governança, são informações muito mais limitadas comparados com de fato, o que as grandes empresas precisam informar. Sejam as questões ambientais, por exemplo, a questão das emissões, aqui, para as micro e pequenas empresas, vai se limitar ao escopo 1 e 2, o que facilita a quantificação das emissões. Não se aplica o escopo 3, que vai além da produção direta da empresa no cálculo de emissões que aquela atividade tem. De uma forma simples, como é que uma empresa, uma PME, pode desenvolver um relatório de sustentabilidade? Existem várias formas de desenvolver o relato de sustentabilidade. Quando nós tínhamos apenas o European Sustainability Reporting Standards, a referência das grandes empresas, e aqui se tinha uma incerteza sobre o que de fato as grandes empresas iriam requerer das pequenas empresas daquele relatório denso, havia uma reflexão de que de fato existia dados que precisavam ser coletados de uma complexidade técnica significativa e que precisaria, obviamente, uma terceirização para a coleta dessas informações. Algo que eu acho que é evidente no relato do relato de sustentabilidade das micro e pequenas empresas é a simplificação do relato. Não só a simplificação no sentido das informações que precisam ser coletadas, mas também uma orientação de como coletar. Então, o documento que foi produzido e que foi publicado oficialmente pela Comissão Europeia em julho desse ano, ele serve como um guia e como referência para as micro e pequenas empresas, porque aqui estabelece detalhes de como as informações podem ser coletadas, de como os cálculos de emissões podem ser feitos, de como se calcula o quão a energia é renovável, qual é a origem da energia consumida na produção ou nas estruturas físicas da empresa, formas de obter essa informação sem necessariamente uma necessidade de terceirização de grandes empresas. Então, esse documento, per se, eu acho que foi uma grande valia que a Comissão Europeia produziu, é efetivamente simplificado, deu uma simplificação significativa, e o documento em si, estudado com treinamento das suas equipes para a compreensão das informações que precisam ser coletadas, a empresa internamente consegue, implementando processos e juntando a isso a treinamento, consegue a produção do relatório de forma interna e de forma sistêmica e de forma holística de todos os empregados, absorver aquela informação. Aqui, treinamento é um ponto-chave e aqui a função da ICEP e o papel da ICEP nesse processo de treinamento, de fornecer esses instrumentos de treinamento de forma gratuita para as micro e pequenas empresas é fundamental. O relato de sustentabilidade adquiriu um caráter voluntário para a grande maioria das pequenas e médias empresas portuguesas, mas ele continua a ser uma vantagem competitiva para as empresas que se queiram inserir nas cadeias de valor e conseguir vender de forma mais fácil os seus produtos aos seus clientes finais. Por isso, embora voluntário, o relatório ou o relato de sustentabilidade continua a ser uma vantagem competitiva que não deve esquecer.